Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e nós estamos em mais um Ângulo que Pode. E hoje eu trouxe uma pessoa assim que ama refletir. É o Thomas. Me definiu bem. É um cara que tem um conteúdo incrível e ele ensina pessoas a escrever, a ter uma escrita com mais estilo, uma escrita que prenda mais as pessoas na rede social. E fala um pouquinho de você primeiro. Bom, primeiramente, obrigado, Adriana, pelo convite. Venho com muita felicidade aqui bater esse papo contigo. Já é o meu quarto podcast, então eu ainda fico um pouco nervosinho. Não, mas é normal. Faz normal. parte. Eu fico também. Quem não, né? Eu acho que é esse nervosismo que faz a gente ter certeza de que a gente está no lugar certo. É inclusive a borboleta no estômago, né? Exatamente. Bom, meu nome é Thomas Serrini. Eu sou um jurista de formação, mas eu não pratico a profissão. Hoje eu trabalho com escrita, sou copywriter, então de certa forma é uma escrita mais voltada para o marketing. Mas também tenho a minha escrita lúdica, né? Minha escrita pessoal. Eu sou poeta, sou frasista e já tenho alguns livros publicados. Um deles, inclusive, trouxe de presente para a Adriana. Eu tô feliz demais. É meu primeiro livro. Gente, você acha? Minha Menina dos Olhos. Sensacional. E eu tô sou ansiosa para começar a ler. Eu espero que você goste. E eu sou o criador, fundador do projeto na rede social chamado Filtro do Café. Meu perfil por lá. Eu acabei expandindo isso para outras redes, né? Hoje eu tenho um canal no YouTube, hoje eu tenho também um canal no Spotify e tudo mais. Mas a princípio mesmo o meu core de conteúdo está todo por lá. E eu acho que eu poderia me definir como justamente a pessoa que você mencionou. Uma pessoa que é uma reflexão. Eu sinto que... Frasista, achei legal, frasista. Frasista. Na verdade, assim, quando eu comecei na internet a trabalhar os meus textos, eu entendi que as frases eram um veículo... mais eficiente para atingir as pessoas, para levar a minha mensagem. Porque as poesias, de certa forma, elas demandam mais atenção, elas demandam mais retidão e elas demandam até mais interpretação por parte das pessoas. Sim. E até conquistar espaço para que eu pudesse divulgar minhas poesias, eu investi nas frases e nas reflexões a partir delas. Então eu acho que quando você mencionou que eu sou um cara que ama reflexão, na verdade, eu vivo dela, né? Porque a escrita é, de fato, a minha vida, é a matéria-prima, é a minha fonte de subsistência. E a reflexão é a matéria-prima da minha escrita, né? Tanto que eu brinco que eu não sou um escritor ficcional, né? Eu não sei inventar universos. Sim. Eu sei, na verdade, registrar aquele que a gente está localizado. Sensacional. E acho que é essa a forma como eu me apresento aqui hoje. Parabéns. Eu acho, assim, né, me chamou bastante a atenção. As suas frases, elas são muito inteligentes. E elas são muito curtas. Porque as pessoas, mesmo que hoje, eu acho que mudou um pouco. Hoje as pessoas, elas estão mais interessadas por ler na rede social. Não só por foto, igual uma época atrás. Né? Que as pessoas queriam só ver foto e não lia. Hoje as pessoas estão querendo ler. Sim, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas você lembra dessa... Eu lembro que o Instagram, no começo, ele era uma rede muito social foto. de... Não adiantava escrever muito, que as pessoas não liam, né? Praia e sushi, né? Era basicamente isso, né? Só que, graças a Deus, né? Como você falou, mudou. As pessoas estão gostando de ler. Sim. E as pessoas, elas estão gostando de ler coisas curtas. Pequenas palavras que dizem muito. Sim. Não é? A gente tem uma dificuldade, eu acho que por vários motivos, né? Vai ser difícil a gente traçar todos eles aqui. Mas no momento que a gente vive hoje, a gente nunca teve nunca fomos tão vítimas de informação, né? De conteúdo, de notícia, de matérias, Sim, enfim, tudo. É muita informação o tempo inteiro. É muita informação. Eu até fiz uma pesquisa em relação a isso para saber quantos tipos de conteúdo chegam para a gente diariamente. É na casa de milhares. Se você for pensar que algumas décadas atrás, o máximo de conteúdo que a pessoa tinha acesso era o jornal pela manhã e o jornal pela noite, antes da novela ou depois da novela, você compara a dificuldade das pessoas em relação àquelas de se concentrarem. Né? Então, no meio desse universo de coisa, é muito difícil você se destacar com algo mais denso. Algo que vai exigir muito tempo da pessoa. Fora isso, né? A gente estava até falando um pouquinho antes
do quanto a nossa vida está corrida, né? E não é só a nossa, né? Acho que é da geração, é de todo mundo. Então, de fato, as pessoas não têm tempo. Então, eu gosto muito da ideia de que você consegue produzir e compartilhar conhecimento a conta-gotas, né? Por meio de pílulas. Você falou tudo agora. Esse é conta-gotas. É a conta-gotas. Eu acho sensacional. Porque às vezes a pessoa entrou ali, ela acordou, ela vai tomar um café, ela vai abrir a rede social dela. Né? Como aconteceu comigo, né? Sim. De abrir ali a rede social e ver a sua frase. Sim. Né? Aquilo já... Eu deixei, assim, uma época eu seguia, sabe? Tipo, alguns canais com notícias de atropelou não sei quem, um ladrão entrou e... Aí você, abria, já vinha um ladrão dentro da loja, a câmera da loja e tal. Aí aquilo me assustava. Eu falei, ai, gente, eu não quero ficar sabendo disso. Eu quero ser um ponto de paz em meio ao caos, assim, sabe? Isso. Eu entendo que a rede social, ela é uma geradora de ansiedade nas pessoas, Sim. né? Ela desperta estresse, ela desperta até alguns sentimentos assim negativos. Tem, né? A parte ruim da rede social e a parte boa. Tem. A parte boa é a parte que você faz. Eu procuro fazer. Eu realmente me esforço para ser um lugar que a pessoa possa se sentir, primeiro, acolhida. Segundo, ela mesma. Isso é e muito terceiro, importante. ouvida. Porque... é muito difícil hoje você entrar num perfil de Instagram ou, enfim, qualquer tipo de produtor de conteúdo na internet e perceber que ele não fala por si só, que ele fala com alguém, né? E desde o início eu entendi que tudo que eu produzisse não era um monólogo, não era uma palestra. Você vê como a gente está aqui, a gente está conversando. E as pessoas assistem a podcasts porque elas gostam de diálogo. Da naturalidade, do diálogo. Elas gostam de conversa. E você sabe que eu vi um vídeo onde você falou... que você coloca ponto de interrogação para você interagir. Sim. E eu colocava muito, eu fazia muita pergunta quando eu ia postar alguma coisa. Eu falei, ai, gente, por que eu fico o tempo inteiro perguntando as coisas? E estava certo. Só que aí eu vi que você trouxe a informação de que, ok, é assim. Então, às vezes... é uma forma que eu imagino que seja correta. Porque porque a pessoa, ela sente que a pergunta é para ela. Sim. As pessoas, elas confundem muito o que é rede social com um portfólio, ou um currículo, ou outras questões, né? Mas se ela é social, ela tem um objetivo de sociabilidade, ela tem um objetivo de interação, né? E aqui, a gente está fazendo pergunta, você está fazendo pergunta, eu estou fazendo resposta, eu estou fazendo pergunta, você está fazendo resposta. E é assim que eu imagino que na rede social a gente deva trabalhar também. Com certeza. E como todo e qualquer comunicador. Eu já fiz algumas palestras, eu tenho como objetivo no futuro fazer mais. E eu tenho como perspectiva colocar diversas perguntas dentro dela. Porque mesmo numa palestra, eu imagino que eu esteja num diálogo. Exatamente. Ainda que eu não ouça nada do lado de lá, ou ainda que a resposta de lá precise ser apenas o silêncio da plateia, sabe? As pessoas nem necessariamente interagem, mas eu sei que eu estou falando com elas porque tudo que eu produzo é a partir do que elas me entregam, ou é a partir do que a vida me entrega. E por mais que a gente tenha essa noção, acho que equivocada ou distorcida, de que a realidade daquele influencer ou daquele produtor de conteúdo é muito diferente da sua, não. Você tem basicamente os mesmos problemas, vocês vivem as mesmas dores. E eu sei disso porque eu falo das minhas. Sim. Eu falo dos meus problemas, eu falo das minhas dores, das minhas vulnerabilidades. E a pessoa vira para mim e fala, caramba... Você sente essas coisas? Nós somos assim. Você é igual a mim. E eu falo, eu sou mesmo. A gente é igual. Nós somos da mesma carne. E eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre tentei fazer desde o início. Tem muita gente que orienta o produtor de conteúdo a ter determinada distância ou afastamento. Eu acho que eu acabo fazendo isso por uma questão da intelectualidade do conteúdo. Mas... as pessoas te acham um pouco inacessível mesmo? Você... Sim. Sim. Isso é natural nas redes sociais também, né? Eu acho que o distanciamento ele é inerente à rede social, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, eu tento ser, mesmo distante, o mais humano possível. Então, inclusive teve um vídeo de eu falando da minha dificuldade de aceitar ser amado, né? E quando eu falei isso, as pessoas comentaram e publicaram, esse vídeo viralizou e um monte de gente me mandou direct. Isso é sensacional. Porque tem ajudar as pessoas. Porque tem um monte de gente as pessoas se conectou com você e você ajuda elas. Aí elas têm essa conexão contigo, passa ali a te seguir e aí toda manhã ela tem aquele recado, né, que você coloca ali, aquela frase rápida que
pum. Exatamente. E assim, eu sei que não é para todo mundo. E eu nunca quis que fosse para todo mundo. Eu nunca tive essa pretensão. Sim. Mas eu imagino que não vale viver uma vida que a gente não questiona o que acontece nela. Sim. Né? E que a gente não reflete o que acontece nela. Porque senão, para mim, você está só existindo. Né? As pessoas dizem, né? Eu tenho 29 anos, né? E muita gente fala assim, cara, mas você tem 29 anos, mas parece que você é muito mais velho, parece que você é muito mais maduro e tudo mais. Eu brinco de duas formas. Tem a resposta humorística e tem a resposta verdadeira. A humorística é o seguinte, eu sou novo, mas eu sou velho desde cedo. Porque eu moro sozinho há um tempo. E eu pensei nisso. Eu comecei a trabalhar, eu era escrevente no Tribunal de Justiça, eu consegui o cargo público muito cedo. Eu estava no 3º ano da faculdade. E uma coisa que as pessoas podem desacreditar, mas é verdade, me fez amadurecer muito, foram os relacionamentos que eu tive na adolescência. Eu tive 3 namoros longos, né? E meio atípico, né? Porque na maioria das vezes as pessoas, os meninos, pelo menos da minha geração, tava todo mundo solteiro, enfim, vivendo a vida. E eu tava vivendo a vida do jeito que eu queria. Quantos anos o primeiro namoro? Eu comecei a namorar com 15 anos. Já ficou alguns anos? Quase 2 anos. Aí o segundo quase emendei. Já emendou, ficou mais uns mais 2 anos e o terceiro veio logo depois de alguns meses, mais 3 anos. E assim, lidar com o outro durante tanto tempo, ainda que eu não tenha a convivência de dividir casa, dividir conta, essas responsabilidades. Mas isso te amadureceu? Demais, demais. Essa é a resposta humorística. Agora tem a resposta verdadeira, que eu acho. Eu posso ser novo, eu posso ter poucos anos aqui, mas eu os vivi. Tem muita gente que passou muito tempo nessa terra e só existiu. Só existiu. Nossa, sensacional, gente. Entendeu? E a diferença para mim e para as pessoas é que o passo que eu dei, eu analisei. Sabe? E talvez eu tenha analisado antes de dar. E pensei sobre aquilo. E pensei no que eu ia dar depois. E olhei sempre para mim e para o arredor. Eu não vivi no modo automático, sabe? Então eu sinto que quando eu escrevo o filtro, eu quero tirar a pessoa desse piloto automático. Sabe? Que todo mundo está vivendo. Eu não sei se ela vai frear, se ela vai pôr primeira, se ela vai reduzir. Eu não sei se ela vai acelerar. Mas eu quero que ela saia do automático. Esse é meu objetivo. Seu objetivo principal com a reflexão. Thomas, parabéns, viu? Você é o que você realmente ali coloca nas suas redes e mais ainda, né? Não, assim, é que não dá. Você é um poeta, gente. Não dá pra ser muito Você fica só ali ouvindo, meu Deus, vamos ficar conversando, porque aí ele vai colocando e de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, Sim. Né? O que as pessoas precisam ouvir e de uma maneira simples também, né? Sim. E eu falei que esse é um dos meus objetivos e o outro, eu sou um entusiasta. Bom, eu te dei o caderno, não é à toa. Tem uma frase do Saramago que eu realmente acredito, né? Que ele diz que todos somos escritores, mas nem todos escrevemos. E eu imagino que todos sejamos mesmo, né? Todos tenhamos o que escrever. Ainda que a escrita não necessariamente envolva você pegar um papel, uma caneta e colocar isso em ortografia. Você pode ser um contador de histórias. Né? Eu tenho uma avó que é uma excelente contadora de histórias. E ela é analfabeta. Ela não sabe escrever. Mas ela sabe contar histórias. Então ela escreve de certa forma. Porque eu brinco que a escrita, na verdade, a ponta do iceberg é o que você põe no papel. Todo o processo, inclusive a gente vai discutir um pouco disso, né? Acho que o filtro é só a ponta do iceberg, sabe? Tem muita coisa antes. E todos temos a condição de ser esse ser humano. Sim. Né? E eu pego até os exemplos de grandes poetas, assim, por exemplo, a Cora Carolina, ela publicou o primeiro livro dela de poesia com 76 anos de idade. Por que ela demorou tanto? Porque ela vivia um relacionamento abusivo, basicamente. Né? Ela não podia Travava ela de muita coisa. Exato. Ela não podia ser a poetisa que ela era. E a Cora era boleira. Boleira. Assim, ela não tinha, na verdade, uma carreira. Por exemplo, eu tenho uma formação jurídica. Então, de certa forma, a leitura e escrita são coisas que estavam no meu cotidiano. Na vida dela, não. E quando ela passou a escrever, ela escreveu sobre o quê? Sobre o bule descascado da chaleira de café. E ela conseguiu transformar isso em poesia. Sabe? Olha isso. E então, por isso que eu digo todos têm o que escrever. Todos têm o que escrever. Basta pegar. É o que eu digo, toda a história merece ser contada. No papel. Sabe? Exato. Só que você precisa parar para entendê-la. Sim, eu, né, ao longo desses anos, eu fui colunista de algumas revistas e teve uma revista que eu escrevia sobre autoestima. E todo mês eu tinha que escrever um texto. E eu sempre gostei de escrever. Só que, para eu escrever, eu tinha que entrar
num ambiente propício. Num ambiente que ninguém poderia estar falando comigo. E para eu escrever aquilo, eu tinha que estar num flow. Sabe? Sim. Eu tinha que sentir que eu estava num flow. Saía um texto tão sensacional e, assim, ficava incrível. Mas se eu não tivesse naquela tranquilidade, naquele... Eu acho que, às vezes, as pessoas, elas... Como você disse, todas têm esse dom. Sim. Desde que ela encontre a forma ali dela parar, dela refletir, dela não ter vergonha do que ela está escrevendo, porque as pessoas sempre, elas... Ai, imagina. Pois eu escrevi, tá uma porcaria. E, às vezes, uma pequena frase, né? Às vezes... É porque eu acho, desde que nós nascemos, nós nos formamos comunicadores, né? Você pode ver até o bebê antes mesmo de falar. Nasce chorando. Ele nasce chorando, nasce o quê? Ele faz uma comunicação para chamar atenção. Né? Eu até estava brincando, eu tenho um chefe hoje, eu trabalho numa empresa onde a gente tem alguns especialistas, eu escrevo para eles e tudo mais, e eu falei assim, qual que é o anúncio mais poderoso que já foi inventado? É o choro do bebê. Sim. Ele consegue chamar a atenção dos pais. Ele consegue conduzir os pais. Ele pais. até vende, né? Ele vende a ideia do que choro. ele quer. Se ele quer ser amamentado, se ele quer ser acolhido, se ele quer dormir, se ele quer colo, o que ele quer, se ele quer ser esquentado, enfim. E no final ele converte. Ele consegue a satisfação daquele desejo que ele inicialmente tinha manifestado. É o criativo mais poderoso, é a forma de comunicação mais poderosa. Então a gente nasceu como comunicadores. Só que ao longo do tempo a gente foi perdendo isso. E todo mundo tem voz também, né? Exatamente. Para falar o que pensa ou para... Infelizmente, conforme o tempo foi passando, essas vozes vão se calando, né? Por exemplo, até mesmo o choro, na questão homem, é algo repudiado, né? Quando você é menino, por exemplo, eu não ouvi poucas vezes que eu tinha que engolir meu choro, sabe? E hoje eu menciono isso dentro da rede social, dizendo, pessoal, nós estamos formando os nossos homens de uma maneira equivocada. Eles não têm que engolir choro nenhum. Eles não têm que parecer um Superman todo tempo. Não tá na invencibilidade ou na insensibilidade a força do homem. Pelo contrário. Eu acho lindo o homem sensível, o homem que chora. Chora com filme, Sim. que chora de emoção, sabe? Eu acho lindo, gente. Tem aquele homem turrão que não solta uma lágrima. Meu marido chora. O meu irmão é o cara que chora com filme de tudo. Mas assim, não é somente a lágrima, sabe? Porque a lágrima, na verdade, ela é um sintoma de que você sentiu. E acho que esse é o problema da nossa formação dos homens, assim, da expectativa que a gente cria em relação ao gênero masculino. A gente não quer que eles sintam. A gente quer que eles vivam. E vivam provendo, vivam produzindo, vivam tomando a frente, vivam liderando. Mas em momento algum, olha, eu vou te confessar uma intimidade aqui, porque não tem como não ser escritor e não falar das coisas mais íntimas, sabe? Sim. Tem um amigo meu que ele falou uma vez que não existe glória na poesia, né? E de fato não existe, né? A gente fala das nossas timidezes, a gente fala das nossas vergonhas, a gente fala do que incomoda a gente. Sim. Eu não vou falar das minhas conquistas na minha poesia, né? Enfim. E é verdade. Então, o meu pai, por exemplo, ele passou por alguns problemas pessoais no final do ano passado e no começo desse ano. E ele veio comunicar com quem? Comigo e com meu irmão. E às vezes eu parei para pensar, eu falei assim, cara, imagina você chegar aos 64, 65 anos de vida e você não tem um amigo para dividir coisas mais íntimas assim da sua vida. Você tem que recorrer aos seus filhos, sabe? E eram coisas que, em geral, não poderiam envolver a gente. Mas envolveram por quê? Porque o cara não tem a quem recorrer. Porque os próprios laços de amizade entre os homens da faixa etária do meu pai não foram construídos. Não tinha essa pauta. Hoje não, hoje a gente tem essa pauta. Eu vou me apegar a homem, né? A gente foi numa despedida de solteiro. Bem assim, né? A gente foi numa despedida de solteiro. Tem isso, né? Fora a homofobia, como ela era grande, né? Qualquer coisa que você compartilhasse fora da pauta, já te taxavam de algo, né? A gente foi numa despedida de solteiro e teve um momento da despedida de solteiro no Rio de Janeiro, 20 amigos e tudo mais, de 15 anos amigo. Teve um momento da despedida de solteiro que sentou eu, meu irmão e mais 2 amigos e a coisa foi tão íntima que até uns de nós assim choraram. E você começa a pensar que, felizmente, a gente está em evolução, né? Eu acredito que a gente está melhorando, né? A gente está avançando. Muito. Tem os retrocessos? Tem. Mas a gente está avançando. Com certeza, isso sem dúvida. Graças a pessoas como você também. Eu acho que eu faço parte da mudança. Assim, eu não quero ser líder da mudança, nem dono, nem proprietário, sabe? Você só quer inspirar eu quero fazer pessoas, parte. Eu quero fazer parte.
sabe? Com a sua escrita. E sabe o que que eu fiz? Eu acompanho todas, né? Todos os seus posts, suas escritas. E eu separei alguns aqui, que eu gosto muito. Eita. Tá? Eita. Eita, vamos lá. É agora. O amor é dos bem resolvidos. Olha, é isso aí. Eu tava em Belo Horizonte, hein? E eu fui jantar com a minha sócia, um ex-chefe meu e um amigo nosso em comum. E eles começaram a contar para mim, tanto esse meu ex-chefe e essa minha sócia tem para mim relacionamentos que são referências, assim, né? E eu acompanho de perto, porque quando eu vou para lá, na casa de um eu fico e o outro eu conheço muito bem. E eles começaram a falar sobre ciúmes, sobre questões do trabalho, como você viaja, envolve outras mulheres ou envolve outros homens, né? Como tem abordagem, como tem assédio e tudo mais. E eles começaram a dizer que, de certa forma, se você não tiver muito bem consigo mesmo e muito bem com o relacionamento de parceria que você tem com o seu cônjuge ali, enfim, com seu namorado e tudo mais, não tem como você persistir num relacionamento saudável. E aí, quando eu olho para isso, eu vejo eles aprender a viver o amor, sabe? E as pessoas que têm carência desse autoconhecimento, De um relacionamento sadio. Exato. Para mim, elas não vivem o amor. Tipo, não é o amor que eu imagino que tenha que ser, sabe? Um amor que envolva a posse, um amor que envolva... Hoje está muito na moda, né? Falar que é tóxico, né? Mas um amor que envolva a posse, um amor que envolva esse sentimento de ansiedade que o outro lhe causa, essa insegurança e tudo mais. E eu posso te falar, até mesmo por mim, porque no meu último relacionamento, de 3 anos de namoro, eu amava absolutamente a pessoa que eu estava junto. Mas eu não me amava. Então eu não vivi o amor. Você esquecia de você. Com certeza. E fora a insegurança toda que eu tinha em relação a mim, as vulnerabilidades e tudo mais. Porque eu nunca tinha parado para me entender. Então eu não cheguei a ter essa possibilidade de viver o amor. Porque eu nunca fui bem resolvido. Quer dizer, agora eu sou. Só me falta o amor. Você... Né? Eu acho que eu Logo sou. vai né? aparecer. Não, Olha, isso vem no momento que tiver que vir. E falando de relacionamento, você falou de relacionamento tóxico. Você acha que o cara que... Ou, né, pode ser a mulher ou o homem que é tóxico num relacionamento, ele deixa um dia de ser tóxico, assim, se ele passar por... Prazer. Muito bem. Um ex abusivo. É mesmo? Não, é difícil falar ex, né? Porque eu acho que eu ia estar muito me achando. Mas assim, eu era um cara extremamente abusivo no meu relacionamento. E qual eram as características, assim, essa posse? Não era um abuso, como eu posso dizer? Eu nunca fui um cara das escolhas fáceis, né? Então eu não ia cobrar roupa, eu não ia cobrar saidinha com as amigas, eu não ia fazer isso, né? Então, basicamente, o que acontecia? Eu era um cara extremamente inseguro em relação a mim mesmo. Então, eu entendi que para a pessoa ver valor em mim, ela não podia me enxergar. Ela não podia saber quem eu era. Então, eu fazia de tudo para me esconder e, ao mesmo tempo, fazia de tudo para diminuí-la. Para que a gente não ficasse nessa relação assimétrica que, na minha cabeça, estava clara. Você estava bem abaixo. Bem abaixo. Se ela acordasse um dia e entendesse, era o fim. Então, como é que eu a diminuía? As conquistas dela eu não valorizava. A gente competia com muita frequência. Toda vez que ela dava uma opinião, eu questionava. Então, não era falar da roupa, não era falar... Não, era não. Querer Era muito tirar mais o brilho complexo. dela. Apagá-la completamente, para que ela só fosse minha. E, de certa forma, tem um traço muito comum de relacionamentos abusivos que eu pratiquei, em certa medida, e eu vejo muita gente praticando, que é o isolar e ilhar. Você vai isolando a pessoa das relações e das sociabilidades que ela tem, ao ponto dela se tornar uma ilha. E quando ela se torna uma ilha, a única pessoa que está nela é você, o náufrago lá. E quando ela só vê em você uma referência e ela se perdeu das outras, ela começa a acreditar no que você diz. Então ela acredita que ela é menos, ela acredita que ela não é tão bonita, ela acredita que ela não tem tanto valor e ela acredita que ela deveria valorizar o fato de você estar com ela. Eu não posso perder, porque se eu perder eu não vou arrumar ninguém. Exato. E ela não tem um pai mais, ela não tem uma mãe mais, ela não tem uma amiga. Não ouve mais ninguém. Você afastou todo mundo dela. Então assim, relacionamento abusivo, gente, se vocês acham que é mimimi, vocês não fazem ideia do que vocês estão dizendo. Sim. Porque disso, para a pessoa cometer um suicídio, é 2 minutos. E eu vou te falar porque eu descobri que eu era abusivo a partir do momento que grandes amigas
contaram para mim que eram vítimas de abuso. E você pensou, fala, peraí, eu faço isso Eu também? faço isso. Eu fazia, né? Eu já tinha terminado. Eu fui ter essa consciência após o fim do meu relacionamento. Mas porque você tem essa flexibilidade, né? De se olhar, né? Você tem essa sensibilidade de olhar para o que você fazia, porque tem gente que fala, eu não, imagina. Pois é, Adriana. Até eu tô pensando do jeito que eu era, mas eu não era assim, não. Cara, eu não tinha, sabe? Você nega. Isso, tem a negação, tem. É. Eu não tinha a princípio, mas os relatos delas foram tão fortes, assim, tão impactantes, que eu falei assim, eu não posso simplesmente ignorar isso. Eu acho que eu vivi isso. E aí, a partir do momento que eu me entendi abusivo, eu fui estudar. Porque é isso que eu sei fazer. Eu falei para um amigo meu que é médico lá no Rio de Janeiro, ele falou assim, a gente é bom em uma coisa só, a gente só é bom em aprender, porque a gente gosta, eu adoro aprender. Quando eu aprendo algo, eu leio, hoje eu estou fazendo formação em psicanálise, né? Então tudo que eu leio do Freud, eu fico assim, eu tenho 2 sentimentos. O primeiro sentimento é uma raiva amorosa, de tipo, por que eu não pensei nisso? Eu sou um pouco... Por que eu não pensei nisso antes? O narcisismo grita. E o segundo sentimento é, caramba, eu preciso contar isso pra alguém. Não é, eu fico eufórico, sabe? A palavra precisa ser espalhada. Então, eu amo aprender. E aí eu parei e falei assim, bom, então eu vou dar uma estudada. Essas 2 amigas minhas, era uma época de faculdade, eu fiz Direito na USP e tinha um coletivo feminista lá. Uhum. Elas me convidaram para ir. E aí eu falei, mas eu posso ir? Por quê? Né? Você pode e fica quieto. Falei, perfeito, fico quieto, vou lá e só ouço. E fui lá e só ouvi. Não, porque você imagina, eu, homem, cis, hétero, branco, classe média, tudo, não era o meu lugar de fala mesmo. Eu estava só ouvindo. E eu comecei a ler as leituras que elas indicavam. Eu passei uns 2 anos só lendo feminismo. Eu, tipo, larguei mão de outras coisas. E aí, isso tudo, eu me desconstruí. Mas o abuso, o machismo, esses sintomas patriarcais, assim, eles são desconstruídos diariamente. Sim. Não tem como. Porque, de certa forma, eu estou submetido ou em contato com outros homens e mulheres que não passaram pelo mesmo processo que eu. Eu não julgo, né? Mas eu sento com eles e entendo que, assim, olha, isso aqui, cara, não é legal. Porque isso aqui, por causa disso aqui... Eu já fiz, eu já sei alguém que faz. Exato. Porque você também é um observador, né? Você está observando as pessoas. Porque o poeta, ele observa tudo, né? É o famoso observa-absorvo. A nossa dicotomia, assim. Não é? Então, eu acho que o tempo inteiro você está ali analisando e, pô, essa pessoa aqui está fazendo uma coisa que realmente não é legal. E, às vezes, como chegar nessa pessoa, né? Sim. Não, e das coisas mais simples às coisas mais complexas. Tem as questões de relacionamento e tem as questões, por exemplo, na academia. Ah, isso é peso de menina. Não, cara, não é peso de menino. Isso é um peso mais leve. Mas não é de menina. Sim. Entende? Ah, mas isso é frescura. Não, cara, não é frescura, porque a linguagem tem poder. Sim. A palavra tem poder. A gente não escreve. A palavra cura, já dizia Freud. Então, ela tem poder. Falando em Freud, acho que essa frase aqui... Da psicanálise. Da psicanálise. Cuidado para não atribuir ao outro o que é de si. Famosa projeção, né? É um mecanismo de defesa, na verdade, nosso, né? Mecanismo de defesa... O que mais te incomoda no outro... normalmente é o que você... É o que tem em você mesmo. Tem um clássico, né? Um exemplo clássico disso é quando você ouve daquele parente mais velho que diz que a tua vida vai ser dura. Normalmente a dele foi difícil, né? Sim. Ou que é a pessoa que, por exemplo, isso ocorre muito com um DNA de machismo, né? Quando dizem que a mulher está, por exemplo, se sexualizando, né? Na verdade, é você que sexualiza tudo que você vê, né? Então... projeção é um espelho, né? Esse filtro foi um espelho, foi uma forma de tentar fazer com que a pessoa olhasse para si e tentasse entender se os julgamentos que ela faz do próximo, na verdade, não são os julgamentos que ela devia estar fazendo de si mesma. E assim, eu sou muito otimista em relação à mudança das pessoas, tá? Esse negócio de que pau que nasce torto nunca assim direita, eu nunca comprei essa ideia. A síndrome da eu nasci assim. Exato. Você sempre assim, a Gabriela. A Gabriela, exato. Não, eu sou muito contra isso. Eu acho que a gente pode mudar. Eu acho que o ser humano ele está em constante evolução. Com certeza. Desde que ele queira, né, Tom? Sim. Desde que ele queira. Sim. Desde que ele esteja aberto a isso. E tem as condições, né? As condições materiais, por exemplo, eu tive todas as condições, né? No caso do abuso, eu tive minhas amigas que me apoiaram a estudar. Eu tive a possibilidade até financeira de acessar conteúdo de valor, né? Acessar boas literaturas e tudo mais. Eu tive o acolhimento de pessoas, eu tive o acolhimento da escrita. Mas, em geral,
Não é todo mundo que tem essas possibilidades, né? Não. De certa forma, tem muita gente que tem as possibilidades e falta aquilo que a gente brinca, né? Eu brinco muito, falta querência, né? Falta A querência, né? A iniciativa, né? Exato, a vontade mesmo. A vontade, a iniciativa. Deixa eu pegar. Eu separei várias aqui. Fica à vontade. Eu espero lembrar da explicação de todas. Peraí. Hoje você postou uma que eu achei legal, mas antes eu queria... A gente falou sobre chorar, né? E tem uma aqui que fala que lágrimas cicatrizam, né? Então, eu acho que isso é sensacional. Eu prefiro confiar a conferir. Esse foi um recente que eu fiz, e eu lembrei de 2 histórias para escrever esse filtro. O primeiro é de um chefe que eu tinha, e ele dizia exatamente o contrário. Ele falava assim, não confie nos seus funcionários, confira. Ele sempre falava isso. Assim, eu não vou julgar esse meu chefe porque ele estava no ambiente corporativo, ele estava falando para mentorados dele e tudo mais, enfim. Não vou julgá-lo. Mas eu acho que no trato pessoal não existe isso. Não há essa possibilidade. E aí a outra história que me faz entender que eu tô certo em preferir confiar a conferir. Eu vou até mandar um abraço para ele. Falei para ele que ia mandar um abraço para ele. É o Minhoca, um menino que é lá da academia, lá da nossa CrossFit Moca, nossa querida casinha. E a gente está em reforma lá e o Minhoca foi me indicar um... É um dos seus negócios, né? Depois você fala, tá? Claro, depois a gente fala. Os seus arrobas, perfeito. Onde você está, tudo certinho. Quantos minutos? Gente, olha, eu tô sem noção aqui do tempo. Eu não faço ideia. Olha, tá faltando 7 minutos já. Não, vai dar tempo. É que papo bom, né? Nossa, muito legal. E assim, é muito... Acho que esse conteúdo, eu acho que é conteúdo para... muitos podcasts. Né? Eu gosto de falar, né? Nossa senhora. Um pensador gosta de falar. A gente gosta de falar. Enfim, tava eu e Minhoca juntos e a gente tava em reforma lá na academia e ele me indicou um pedreiro para poder fazer uma das reformas e eu falei, não, beleza, Minhoca, pega lá o orçamento para mim e a gente vai atrás disso. E ele falou assim, não, mas pode confiar, viu? Porque o cara é bom por causa disso, disso, disso. Aí eu falei assim, ô Minhoca, eu não tô cobrando nem o currículo nem o portfólio do cara. Eu confio em você. E aí ele chamou de Minhoca, né? Mas Minhoca, não sei, né? Porque vai que, né? Todo mundo é desconfiado. Eu falei assim, Minhoca, eu prefiro confiar. Conferir. Eu falei assim, cara, toda vez que eu começo uma relação, seja qual for, seja nós aqui, seja eu e Guilherme, seja, enfim, com quem que seja, a pessoa tem 100% da minha confiança. E eu sempre falo isso. Eu repito isso com frequência. E conforme a gente se relaciona, essa confiança segue inabalável. A partir do momento que há algum conflito, há algum atrito, há alguma mentira, ou etc., eu vou desgastando esse 100%. E a escala vai caindo. Você confia até que te prove o contrário. Exato. Eu sou assim também. Mas eu parto da confiança. É a presunção da inocência aplicada no dia a dia. Exatamente. Sabe? Parte para a inocência. Você tá achando que tá tudo ruim, tá com um monte de monstrinho na cabeça. Volta para a inocência. Para mim, a pessoa ela é sempre inocente e no meu julgamento ela vai ser sempre absolvida de críticas ou de más avaliações. Sim, sabe? sim. Eu nunca vou esperar o pior dela. Eu tenho expectativa boa sobre o próximo. Por quê? E quando me dizem assim, eu não confio em ninguém não, eu falo assim, então eu não posso confiar em você? Eu já dei essas trucadas. E aí a pessoa olha para mim e fala assim, não, pode. Eu falei, então, você não é uma boa pessoa? Você é uma boa pessoa, não é? Então eu posso confiar em você. Então por que você não confia no próximo? Não é? Por que você não consegue imaginar que o próximo é igual a você? Mas você é tão assim a ponto de tirar o pé do chão? Ou você tem um pouquinho ali você é mais racional? Porque um poeta é muito emoção. Eu tô desconstruindo essa questão da separação entre coração e raciocínio, sabe? Eu estava lendo tem um poema do Fernando Pessoa que se chama Autopsicografia e que ele diz que no comboio do coração a escolta é a razão. No comboio, né? Na frota que segue a vida, ela é praticamente feita de emoção, feita de sentimentos, feita de sensações, mas tem uma escolta ali. Né? O comboio, o coração tem uma escolta. Tem uma escolta. Tem uma proteção. Então, eu por muito tempo eu não tive essa escolta, entendeu? Então, eu tive acesso, assim, o tempo no meu trabalho a muita gente, muitos eventos, e eu queria abraçar todo mundo. E pessoas mais próximas a mim falavam, Adriana, calma. É que você é artista.
Calma. Ó, vai com calma com essa pessoa. Imagina, gente, se ela tiver alguma coisa, energia ruim, vai bater na minha, vai lá longe. Não tem... É que na minha visão, você... Mas hoje eu tô olhando de outra forma isso. Então... Eu não tinha essa escolta, entendeu? Sim. É que é difícil para artista ter essa escolta, sabe? Porque você não consegue viver no meio termo. Tá. Né? Mas deixa eu fazer... Claro. Desculpa. As pessoas tomavam um espaço na sua vida no qual você não gostaria? Porque quando a pessoa é assim, às vezes acaba aproximando pessoas e tomando um espaço. Pessoas que não são tão leais assim, você entendeu? Você sabe, eu não tenho essa... Não? Nunca teve, sei lá, alguém que colou em você por algum A minha mãe fala muito, né, que eu tenho... Ela fala muito do olho gordo, ela fala muito, vai se benzer, ela fala muito dessas coisas, toda vez que ocorre algum acidente. Mas eu tenho para mim que eu sou muito abençoado nesse ponto. Eu sempre estou cercado de gente muito boa e até melhor do que eu. Olha que bacana. E acho que eu me coloco nesses lugares também, porque é com elas que eu aprendo. Essa escolta aí, então, tá trabalhando direitinho. Funcionou, tá funcionando, tá funcionando. Ô, Thomas, olha, eu separei várias frases, mas, gente, uma frase dá um podcast. Uma frase dá um podcast. Né? Só um comentáriozinho. Esse poema, eu fui analisar esse poema do Fernando Pessoa, eu faço análise de poesia lá no canal do YouTube, né? Só no título eu fiquei 25 minutos. E o título é Autopsicografia. Mesmo? Olha só. É porque tem muita coisa para falar de qualquer coisa. Né? Olha, Thomas, parabéns, mais uma vez. Obrigado. Obrigado cara demais. Incrível. E você realmente é o que você coloca nas redes, né? Como eu já falei hoje, mais ainda até. E eu queria que você falasse dos seus arrobas, dos seus negócios. Acho que a lista é onde longa. você fica. Eu espero não esquecer de nada. Bom, eu sou natural de São Paulo, ainda resido lá. Hoje, eu sou sócio em uma academia de CrossFit. Eu já sou praticante de CrossFit há 9 anos, então acabei entrando nesse mundo como empresário também. Eu sou copywriter, trabalho numa empresa, um centro de estratégia, que lança outros especialistas que têm produtos e querem gerar transformação no mundo. Sou o escritor deles, né? Além disso, eu também sou produtor de conteúdo para mim e para algumas clientes e tenho projetos à parte lançando pessoas que têm produtos e precisam de alguém para escrever para elas. Então, enfim, eu escrevo muito, né? Agora, as minhas coisas. Eu tenho o Filtro do Café, que é a minha menina dos olhos. Eu tenho o Café com Filtro, que é um canal no Spotify, onde eu compartilho reflexões também, mas via áudio. E agora eu estou começando a tentar fazer entrevistas. Né? Eu fiz a primeira, vamos ver se consigo seguir esse cronograma para fazer mais daqui para frente. Eu tenho meu canal no YouTube, também chama Café com Filtro, onde tem vários conteúdos, tanto de psicanálise quanto análise de poesia. Também tem um pouco de reflexão lá, mas eu prefiro fazer um conteúdo mais denso. E para acabar, eu tenho meu curso de escrita, né? Que depois de muito tempo, eu até comentei isso na legenda. Fazer, hein? Depois de muito tempo, eu abri. Você é aluna. Eu acho que abri mão do meu perfeccionismo e botei isso no mundo. Gente, olha, quem não segue ainda o Thomas, entra lá. Todo dia pela manhã vai ter aquela palavra de conforto Isso, inteligente que realmente vale a pena ler. E é isso aí, você é uma aluna sua e muita gente que está nos ouvindo pode também ser aluna do Thomas. Com certeza, Turma 3 vem aí. E para acabar, eu sou escritor, né? E escritor tem que publicar, Seu primeiro livro. Meu primeiro livro, O Chão que Pisa, meu livro de poesia. E eu tô lançando agora o meu segundo livro, que é o livro dos filtros. 365 filtros para filtrar o seu dia e a sua manhã. Dia 20, você está convidado, inclusive, dia 29 de julho vai ter o lançamento oficial lá em São Paulo. Depois eu te mando as informações para você participar. E é isso. E tem um arroba pessoal também? Tem um arroba pessoal que é o Thomas Serrini. Lá é onde eu converso mais sobre questões de trabalho mesmo, né? Não esses trabalhos, né? Sim. Trabalho assim, precisa fazer uma consultoria, alguma coisa, é por lá que você me acha. Bacana. Thomas, estão me dando sinais que acabou o nosso tempo. Perfeito. Eu imaginei. Eu quero agradecer imensamente a você estar aqui com a gente, de ter colocado todo esse conteúdo aqui, né, para muita gente que gostaria que está ouvindo, né? Então, quem gostou também, gente, pode aí, curte, manda para alguém, né, compartilha.
E me segue também, porque, querendo ou não, ainda estou no começo, então a gente precisa daquela força. Gente, a gente precisa daquela força Né? mesmo, tá? Mesmo. E eu quero agradecer a todos e até o próximo Ângulo que Pode.